Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático e mais uma análise da rodada. Dessa vez, a rodada estranha, 30. A gente vai analisar aqui o que deu certo, o que deu errado. Foi uma rodada nivelada por baixo, mas tivemos sim times que imitaram aqui, principalmente os times moderados visando tirar pontos. Conseguimos fazer uma rodada em alguns times, tirando muitos pontos nas ligas. E a gente vai trazer aqui já uma prévia da rodada 31, que pode ser uma boa rodada para tirar pontos também. A gente vai falar um pouco aqui, claro, que vai ter vida dicas finais, vai ter live também para a gente falar lá no sábado. Muito conteúdo para você essa semana, então confira o nosso vídeo após a vinheta. Antes de começar esse vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, seja sócio do canal por apenas R$50 até sexta-feira, mês de outubro, para 2026. Valor único para 2026. Você pega essa reta final e o ano 2026 inteiro por R$50 e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, aqui é o canal que busca também transparência. Por isso, estamos trazendo aqui para vocês os resultados dos times do canal. E o principal, Burgos Colossal, fez 84 pontos. Carlos Vinícius, um grande diferencial para a reserva de luxo, mas tivemos outros times com 67 pontos, 63 pontos, uma rodada onde a média foi bem nivelada por baixo, né? 30 pontos, 35, 40 pontos, então tivemos aí muitos times ainda acima da média, como é o padrão aqui do canal do Cartola Tático, e principalmente com a estratégia de trazer ali jogadores para modificar e diferenciar um pouco na rodada, e deu certo nos times que a gente buscou ali. Um time mais arriscado ou moderado, mas ainda visando a tentativa de tirar pontos. E nessa rodada difícil, tivemos aí um time com 84 pontos. E detalhe, esse time aqui, Burgos Colossal, é um time exclusivo do nosso grupo dos sócios. Só mandamos esse time lá no grupo e esse time fez 84 pontos. Então, venha com a gente, não perca essa oportunidade por R$50 de se tornar sócio aqui do canal, tá? Vamos trazer as previsões que deram certo ou errado na rodada 30. São Paulo, favorito contra o Bahia, e valia a pena escalar algum defensor. Inclusive, tivemos um dos nossos times, São Enzo Dias, e outro time, o Rafael, o goleiro. A gente fala sempre aqui, né, por sermos da região, a gente sempre fala que o Bahia é um time muito fraco fora de casa, e que mesmo enfrentando times ruins, né, ou que vivem uma oscilação na temporada, como é o São Paulo, ainda assim é uma boa opção. E o São Paulo venceu o Bahia, foi o time que mais pontuou nessa rodada. Vasco vive um ótimo momento, era bem favorito contra o Red Bull Bragantino. De novo, né? Vasco embalou aí 4 vitórias seguidas, venceu 6 dos últimos 7 jogos. Vai ter vídeo do Vasco aqui em breve, tá? Já vou adiantando para você, vai ter vídeo do Vasco da Gama aqui. Muito bem a equipe do Vasco, um dos melhores times dos últimos 7 jogos do Brasileirão, sem sombra de dúvidas, e confirmou o favoritismo, tá? Mesmo oscilando na temporada, Atlético Mineiro era favorito contra o Ceará em casa. E, de novo, deu favoritismo também. Tivemos time com o defensor do Atlético Mineiro. Foi muito bem o Atlético Mineiro e ganhou do Ceará. Garantiu também o saldo de gol. Novamente, a gente sempre traz aqui. Reinaldo não mitou, mas Mirassol, de novo, favorito contra o Sport, mas sem saldo de gol. A gente sempre fala aqui que geralmente o Mirassol tende a tomar um gol. Acabou tomando um gol com um jogador a mais ainda, inclusive. Não tomou contra o São Paulo na última rodada, mas, de novo, tomou o gol e garantiu a vitória, como havíamos previsto. Diferenciais nessa rodada que estava em alguns nossos times. Defensores de São Paulo e Vasco. Tivemos o Paulo Henrique nos nossos times. Do São Paulo, Rafael, o lateral Enzo Dias também. E foram essenciais. Numa rodada onde a gente teve ali meias e atacantes unânimes que não pontuaram bem, como do Flamengo, do Palmeiras, né, de outros, do Cruzeiro também acabou não pontuando bem. Não tivemos a rodada com tantos mitos, e os prováveis e unânimes não foram bem. Os defensores que garantiram saldo de gol média básica foram aí diferenciais na rodada. Agora, duas análises que não deram certo, mas graças a Deus não foi somente para a gente, para todo mundo. Flamengo fora de casa, a maior decepção da rodada, perdeu para o frágil Fortaleza, jogou por uma bola o jogo inteiro, mas o Flamengo não teve força fisicamente, nem tecnicamente para vencer o jogo, e fez apenas 20 pontos o time inteiro. Então, ninguém do Flamengo mitou. Ninguém. A não ser o Saúl, que estava no nosso time ali mais arriscado, que fez 6 pontos, mas de resto, muito abaixo a pontuação do Flamengo. Além disso, Palmeiras e Botafogo, outros dois times que a gente avaliou aqui, acabou puxando a rodada para baixo. Botafogo empatou com o Santos, não teve ali jogadores mitos. Quem mitou foi o Joaquim Corrêa, que ninguém tinha, ninguém nem sabia que ele seria titular.
e que das duas assistências foi o Jefinho, Santos Rodrigues, Savarino, Cuiabano, Barbosa, não foram bens. E aí, o diferencial da rodada, o grande diferencial da rodada, o Carlos Vinícius do Grêmio, que estava também em um dos nossos times do canal, acabou sendo uma opção de 25 pontos nas reservas do jogador que mais pontuou nessa rodada. Vamos à avaliação dos scouts dessa rodada, trazendo os 3 times que mais geraram scouts nessa rodada 30. São Paulo, 121 pontos, muito bem o São Paulo nessa rodada, massacrou ali o Bahia, poderia inclusive ter sido mais gol anulado e outros gols que perderam. Grêmio, 98 pontos, isso é 96, e o Vasco, 98 pontos e 31. Curioso, né, que todos aqui, né, garantiram o saldo de gol, exceto o Grêmio, que tomou o gol, mas ainda assim fez 98 pontos, muito por conta do Carlos Vinícius. Maiores pontuadores do São Paulo, o mito Bobadilla, ele sempre traz aqui Bobadilla, né, média básica, entregou ali 7 pontos e 20 de média básica e fez o seu gol, 15 pontos para o Bobadilla, muito bem mais uma vez, quem sabe tá voltando aí. Luciano, que nem estava como provável, estava dúvida, titular, fez gol, deu assistência, poderia ter feito mais gols, perdeu um gol na cara no passe do Lucas, 14,70 para o Luciano, tá? E aí, o Arboleda, lembrando que aqui eu trouxe o Arboleda, mas o Enzo Dias também tem a mesma pontuação do Arboleda, 12,30, só que aí, o critério que eu coloquei para colocar aqui foi que o Enzo Dias teve scout negativo, cometeu 3 faltas, e o Arboleda não teve nenhum scout negativo, com 4 desarmes, finalização para fora, falta sofrida, quase dá uma assistência no gol anulado do São Paulo também. Maiores pontuadores do game, Carlos Vinícius, 25 pontos, 3 gols, não entregou média básica, né? Mas acabou ali fazendo um hat-trick, melhor atacante e jogador da rodada. Alisson do Grêmio, voltando em mim, sempre falo do Alisson aqui, né? Mas voltou aí bem nessa rodada, deu assistência, entregou também ali 8 pontos de média básica. E o Amuzu, atacante do Grêmio, que entrou, deu assistência, fez 8 pontos e 50 nessa rodada também. Maiores pontuadores do Vasco, Vegete, voltando a ser titular na agência do Ryan, deve ir para o banco agora no jogo contra o São Paulo, mas o Vegete fez 18 pontos, 2 gols, entregou ali também 3 pontos de média básica, muito bom para o Vegete, né? 2 pontos e 50 na verdade. Paulo Henrique do Vasco, mito, né? Lateral direito aí, talvez o melhor lateral direito para o Cartola junto com o William, fez aí 9 pontos quase de média básica e ainda garantiu o saldo de gol, 14 pontos sem nenhum scout negativo também. E o Piton, que deu assistência, não entregou média básica, cometeu uma falta, fez 9 pontos de 70 para o Piton, tá? Goleiros que mais pontuaram, o Everson do Atlético Mineiro com 12 pontos e 80 contra o Ceará, Atlético que garantiu o saldo de gol e o Ceará apertou muito, e 2 goleiros que se enfrentaram no 0-0, Cássio fez 10 pontos e o Carlos Miguel também 10 pontos, a diferença é que o Cássio sofreu uma falta mais no lance anulado, né, do gol do Souza, tá? Zagueiros que mais pontuaram nessa rodada 30, Arboleda e Alan Franco, dupla aqui do São Paulo, que acabou mais pontuando. Não foi uma rodada boa para zagueiros, além do Arboleda fez 12 pontos. O segundo que mais pontuou, o terceiro fez 9, né? E ali, 2 jogadores fora da curva, né? O Villalba estava no nosso time, né? No time moderado, mas não era uma peça tão óbvia assim. Acabou fazendo 9 pontos e 20 com média básica. E o Alan Franco também com 4 pontos e 60 de média básica, além do saldo de gol, garantiu também 9 pontos para ele, tá? Laterais que mais pontuaram. Samuel Xavier de novo aqui, o Samuel Xavier de novo fazendo gol, né? O Samuel Xavier não tem entrega ali média básica, mas consegue ali participar de muitos gols do Fluminense, 15 pontos para ele. O Paulo Henrique a gente já trouxe, olha o Enzo Dias aparecendo aí. De novo, média básica, de novo, conseguindo ali segurar a sala de gol, 12 pontos para o Enzo Dias, 14 para o Paulo Henrique e 15 para o Samuel Xavier. Agora, os 3 meias que mais pontuaram nessa rodada. Bobadilla do São Paulo, que a gente já trouxe aqui, com 15 pontos. Neto Moura, do Mirassol, 11 pontos e 20. Muita média básica para o Neto Moura, tá? Muita média básica. 7 desarmes do Neto Moura. E o Barreal do Santos, que teve 2 desarmes, fez o gol de pênalti contra o Botafogo. Fez 11 pontos o Barreal, tá? Atacantes que mais pontuaram. Desses 3 que mais pontuaram, só o Carlos Vinícius estava no radar, né? Fez 25 pontos, a gente já falou. O Vegete também ali, a gente acabou não indo muito. Poderíamos ter nos atentado mais para o Vegete no lugar do Ryan nessa rodada. 18 pontos para o Vegete. E o Joaquim Corrêa, que nem estava provável, acabou fazendo aí 16 pontos, 2 gols. Não entregou média básica, né? Apenas 0,90 de média básica, mas fez os 2 gols do Botafogo na partida, tá? Os 3 jogadores que mais tiveram média básica nessa rodada. Neto Moura, do Mirassol, 11 pontos e 20 de média básica, 7 desarmes. Teve 2 faltas sofridas e cometeu apenas uma falta. Dudu do Vitória entrou no segundo tempo. O Dudu te conhece bem, um baita jogador, só que acaba ali, às vezes, cometendo muitas faltas, sendo expulso, mas
Nesse jogo contra o Corinthians, fez 10,50, 6 desarmes e 3 faltas sofridas. Muito bem de média mágica do Dudu, mas não é um jogador confiável pelas faltas, mas quem sabe aí, né, ele coloca a cabeça no lugar, vai ser um bom jogador pro Cartola. E o Serna do Fluminense, muito boa a partida do Serna, outra vez entregando média básica, 9,90 com muita finalização, falta sofrida, e entregou 3 desarmes o Serna pelo Fluminense. Além desses 3, eu trouxe aqui outros que entregam média básica. O PH do Vasco, com seus 8 pontos e lá vai de média básica, muito bom, além do saldo de gol, bem verdade. Bruno Gomes, lateral do Internacional, fazendo 8,90 com saldo também. E outro lateral aqui, os 3 são laterais, o Igor Vinícius dos Santos, com 5 desarmes, 2 faltas sofridas, fez 8,50. Então, rodada ali onde os laterais entregaram muita média básica, mas aqui o visado apenas o PH. Maiores decepções da rodada 30. Poderia aqui ter um quadradinho com 30 jogadores, né? Praticamente todos os mais escalados não renderam, né? E aqui, inclusive, o top 3 mais escalados está aqui nas decepções da rodada 30. Arrascaeta, Vitor Roque e Reinaldo. Tem vários outros, né? O Samuel Lino, que também estava muito visado, né? O Felipe Anderson do Palmeiras, o Flaco Lopes, e por aí vai, uma lista vasta de jogadores, Léo Pereira do Flamengo, e por aí vai, Rossi. Se eu parar para falar aqui, as decepções foram muitas da rodada, e aí os 3 que mais decepcionaram. Jogos da 31ª rodada inicia no sábado e também, como foi nessa rodada 30, finaliza no domingo. Muitos jogos bons, mas uma boa rodada para diferenciar. Temos Santos e Fortaleza, jogar Santos vai para o jogo da vida para tentar respirar no Brasileirão. Fortaleza também vai para o jogo da vida para tirar pontos do primeiro time fora da zona. O Fortaleza que vence o Flamengo vai empolgar, vai ser um jogo aberto aqui e bem difícil. Cruzeiro e Vitória, Cruzeiro favorito, mas Cruzeiro sem a dupla de zaga titular, sem Fabrício Bruno e Villalba. Vitória também precisa conquistar pontos fora de casa, como foi contra o Santos. Isso aqui, o Vitória tem grande de tirar o saldo de gol do Cruzeiro, tá? Olho nisso. Mirassol e Botafogo, Mirassol sem o Reinaldo, tá? Então, Botafogo deve tirar saldo de gol do Mirassol também. Jogo aberto aqui, acho que empate com o Mirassol, mas jogo bem aberto aqui também. Flamengo e Sport, Flamengo bem favorito nessa rodada, mesmo não jogando bem com o Fortaleza aqui no Maracanã. Precisando encorjar o Palmeiras de novo, acho que aqui vai dar Flamengo, inevitável. O Sport já largou praticamente o campeonato. O jogo que fez na Ilha do Retiro contra o Mirassol foi qualquer coisa. Corinthians e Grêmio, jogo aqui também difícil na Neoquímica Arena. Corinthians favorito, mas o Grêmio tá jogando bem, pode aprontar. Bahia e Rio Bragantino, Bahia bem favorito aqui também. Bahia dentro de casa é outro time impressionante, é o melhor mandante do campeonato, joga muito diferente dentro de casa. E o Rio Bragantino é um dos piores times do retorno, né? Então aqui acho que Bahia vai ser um time visado essa rodada, que acho que poucas pessoas vão apostar, tá? Ceará e Fluminense, jogo difícil aqui, eu fugiria desse jogo, tá? Fugiria Ceará e Fluminense, ali, jogo que pode acontecer de tudo, inclusive nada, já diria a música. Inter e Atlético Mineiro, mesma coisa também, jogo bem difícil esse jogo aqui, mas tem scout nessa partida. Juventude e Palmeiras, Palmeiras bem favorito para esse jogo contra o Juventude também. E Vasco e São Paulo, mesmo o São Paulo tendo vencido o Bahia, eu acho que o momento do Vasco é melhor, é no São Januário, e o São Paulo vai sem atacantes, né? O André Silva não voltou, o Calério também não, o Dineno machucado, e o Luciano está suspenso, né? Então o São Paulo, o Rian Francisco, que é outro atacante, sofreu LCA, então o São Paulo vai praticamente sem atacantes, deve jogar com o Rigoni, com o Tapia, com o Ferreirinha, mas o São Paulo desfalcado para o ataque, tá? Então acho aqui que o Vasco vai confirmar o bom momento. O Ryan foi preservado para esse jogo, segundo as informações da transmissão contra o Red Bragantino, então acho que o Vasco aqui vai com tudo, beleza? Vamos trazer aqui a nossa base para essa rodada 31. Botafogo vai enfrentar o Mirassol em Mirassol e o Walter acho que vai fazer boas defesas. O Botafogo finaliza bastante, né? Não à toa, o Brazão fez boas defesas durante a partida. Acho que o Walter aqui vai ser bem exigido. O Mirassol, pelo momento, se o Reinaldo vai ali sofrer e o Walter pode ser muita defesa. Além dele, eu coloco também o Ronaldo, tá? Ronaldo vai essa rodada, acho que pode garantir saldo de gol e fazer 3, 4 defesas para fazer 10 pontos, tá? Olho no Ronaldo também. Técnico Felipe Luiz, pela fragilidade do esporte. Eu sei que muita gente está retada com o Flamengo, que é perdido o Fortaleza, mas eu não acho que vão vacilar 2 rodadas seguidas. Por isso que eu coloquei o Léo Pereira, tá desvalorizado, acho que segura a salda de gol e acho que tem a bola parada ofensiva forte e saudável, porque o esporte não é muito gol de bola parada, tá? Lateral, Paulo Henrique do Vasco, muito potencial de gerar desarmes contra o São Paulo. Tem outros que podem entrar aqui, como o Emerson Real do Flamengo, né? Se o Piquerez vai voltar porque estava com suspensão contra o Juventude. Mas o Paulo Henrique também é uma excelente opção nessa rodada pela média baixa, tá jogando muito, voando o Paulo Henrique. Meio de campo não tem o que fazer, Arrascaeta e Matheus Pereira, unânime Arrascaeta contra o Sport, o Matheus Pereira contra o Vitória, tá muito bem o Matheus Pereira, e aí pode entregar a média base, quem sabe participar de gol. Ataque, Vitor Roque também chovendo molhado contra o Juventude,
Pedro não deve voltar. Samuel Lino vai para a geladeira completamente agora o Flamengo. Então, tem ali o Zé Araújo e tal, fugindo ali, mas não vamos colocar ninguém do Flamengo aqui como base. E o outro poderia ter aqui, né, o Caio Jorge. Mas a fase do Caio Jorge não é boa. Pode entrar no nosso time, tá? Mas não vai estar na nossa base. A base é o Ryan, que está sendo preservado para esse jogo, vai descansado. E o Ryan tá voando. São 6 gols nos 6 jogos. É uma das peças importantes. Eu acho mais justo, pelo momento, estar na base do que o Caio Jorge. Não significa que o Caio Jorge não vai estar. Repetindo aqui, tá? Então é isso, galera. Trazendo aqui para vocês novamente o nosso plano de sócios, tá? Por apenas R$50 no Pix, promoção imperdível para essa reta final, tá? Escaneia o QR Code que tá aqui, R$50 no Pix. Você renova o sócio aqui para 2026 e tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Estamos trazendo para vocês 2026 análise da Copa do Mundo, análise do Brasileirão, que vai começar em janeiro. Vamos trazer liga gratuita com premiação. Vamos trazer um grupo personalizado com informações, análises táticas, como jogam os times do Brasileirão, análise individual em vídeos dos jogadores, tudo para ajudar você a mitar cada vez mais aqui no Cartola. Então, R$50 até sexta-feira. Se cadê o QR Code? Você vai entrar em contato com o Sandro. Aceitamos Pix, parcelamos também no Pix. Então, não perca essa oportunidade de ter um grupo de conteúdos exclusivos, como o time que te mandou aqui, para você mitar ainda mais. É isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto, consuma os conteúdos durante a semana e até o próximo vídeo. Valeu!